mais singelamente, pelo menos desde 1988, não precisamos nem do Código, é se é possível algum processo, qualquer um, administrativo ou jurisdicional, então não independe do que se entende por decisão voluntária, poder não ter contraditório. Isso é evidentemente possível. Pode ser que não haja na prática, porque não haja com quem um protesto, uma notificação, há contraditório nessas situações. Agora, pode não existir no cumprimento de um testamento, etc., na homologação de testamento. Isso pode não ter um contraditório na prática, mas isso é uma questão lógica e estrutural daquele determinado procedimento. É difícil entender por que fixar um critério uniforme do que é tratado, por que alguns assuntos foram tratados como jurisdição voluntária. Muita coisa é tratada por tradição. Outras coisas que poderiam ser jurisdição voluntária não são, pelo menos formalmente alocadas no capítulo específico do Código, então não há uma linha mestra. Os assuntos são muito variados e não dá para fazer uma exposição uniforme sobre jurisdição voluntária. Ela necessariamente é fragmentada porque os assuntos não conversam entre si. O assunto envolvendo testamento não vai conversar com interdição. A interdição não vai conversar com o processo testemunhável a bordo. E o protesto, notificação e interpelação não vai conversar com nenhum deles, e assim sucessivamente. E aí é uma certa dificuldade para quem está falando e também um certo desconforto para quem vai escutar essa fragmentariedade que vira e mexe vai fazer com que eu me valha de artigos específicos do Código. Primeiro, que isso é muito importante, que nós temos que a nossa mão de obra básica de trabalho. Segundo, que há novidades e a leitura do texto, que eu não vou ler, só vou apontar, a leitura do texto ela é fundamental. E, em terceiro lugar, essa fragmentação temática dificulta essa exposição mais uniforme e de modo mais coeso. Novidades em relação ao CPC em vigor, em relação ao antigo. Duas figuras que eram tratadas como jurisdição voluntária desapareceram. Então, o que não temos no novo Código. Desapareceram a posse em nome do nascituro e a homologação do penhor legal, por simples inutilidade. Claro que o CPC não exaure todos os temas envolvendo jurisdição voluntária. Nós temos jurisdição voluntária em leis especiais, lei de registros públicos, Código de mineração, Estatuto da Criança e Adolescente, Estatuto do Idoso, e no próprio Código de Processo, em algumas normas esparsas, há quem considere, por exemplo, produção antecipada de prova como procedimento de jurisdição voluntária, mas aqui, como vinha na estrutura do Código, essas duas figuras desapareceram. Vamos então examinar, seguindo mais ou menos aqui a ordem dos artigos do Código, algumas questões gerais sobre jurisdição voluntária, mas voltadas para a prática, claro, e depois alguns assuntos específicos. Não serão examinados todos por dois motivos. Primeiro, falta de tempo. Segundo, que alguns não apresentam novidades dignas de registro. Por exemplo, cumprimento de testamento. O único registro que eu faço em relação a isso é por que é jurisdicional. Por que não houve a opção legislativa de ser extrajudicial também, como a separação e divórcio, por exemplo, caso não haja, podia eu colocar esse critério, herdeiros incapazes. Por que tem que ser a questão testamentária exclusivamente jurisdicional? Essa é uma crítica que se pode fazer, mas não, tirando isso, não há nada a observar. Processo testemunhável a bordo, um procedimento do direito marítimo. Isso pode não parecer, mas não é nenhuma novidade do Código Novo. Na verdade, estava em vigor já no Código anterior, porque é um procedimento do Código de 39, na verdade é um procedimento muito mais antigo, que existe no mundo inteiro. Em alguns países é extrajudicial, em alguns países é judicial, como no nosso. E continuou em vigor no Código de 73, após alguns anos só, sem estar em vigor. Em 1980 ele voltou a vigorar, mas com remissão ao Código de 39. E agora o Código retorna com ele e simplifica o procedimento. Aliás, essa é a característica. Se a gente tiver que resumir o que o Código de 2015, em matéria de jurisdição voluntária, apresenta de novidades, é uma evolução técnica na redação, em algumas figuras importantes. Segundo, enxugamento normativo. Não há tanta disciplina tão extensa assim. Em terceiro lugar, simplificação procedimental. Mas, em alguns momentos, parece que houve um certo esquecimento do legislador, e no mesmo assunto são mantidas normas antigas que não fazem muito sentido e que brigam com o próprio texto do Código. Isso não é difícil de encontrar na jurisdição voluntária. Em primeiro lugar, o artigo 720, ele fala da legitimidade ativa para a jurisdição voluntária. Fala que terá que ser por provocação pelo interessado
pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública. Alguns problemas aqui. Em primeiro lugar, pelo interessado, tranquilo. Claro, legitimidade para agir daquele que tem a sua situação a ser tutelada. Às vezes, obrigatoriamente, às vezes não. Porque se dizia, na verdade é uma frase de um doutrinador estrangeiro, mas Frederico Marques, que é um grande autor de jurisdição voluntária aqui no Brasil, tem uma tese dele na PUC de São Paulo, foi Ensaio sobre Jurisdição Voluntária. Ele dizia, jurisdição voluntária não é nem jurisdição e nem é voluntária. Jurisdição me parece que não há dúvida. E ela é obrigatória em alguns sentidos, em alguns assuntos sim, mas não sempre hoje em dia mais. Ela pode ser facultativa, no caso, por exemplo, de união estável, mesmo na separação e no divórcio, você não precisa mais ir ao judiciário obrigatoriamente, já que você pode fazer, tendo os requisitos legais, de modo extrajudicial. O Código fala que também tem legitimidade ativa o Ministério Público. Para qualquer procedimento de jurisdição voluntária, jamais. Ele só pode ter legitimidade ativa em procedimento de jurisdição voluntária que envolva algum dos interesses aos quais ele confere a legitimidade ativa genérica, que são os assuntos no artigo 127 da Constituição e 178 do Código de Processo Civil. E a Defensoria Pública, que é o maior problema, é uma novidade do Código. A Defensoria Pública, como instituição, nunca teve legitimidade ativa no direito brasileiro. Nunca. Com a emenda constitucional recente, que altera o regime da Defensoria Pública, uma emenda constitucional muito importante de alguns anos, alterando o artigo 134 da Constituição, há quem defenda que a Defensoria Pública passou a ter legitimidade ativa, autônoma, para a defesa de direitos coletivos, e aí sim, no processo coletivo já vem a polêmica de alguns anos, e também para direitos individuais indisponíveis. Então teria, isso ainda é polêmico, ainda não chegou nos tribunais, mas há iniciativas nesse sentido, e aí teria que ser ligado ao quê? A hipossuficiência econômica, a meu ver, que é o que, no mínimo, se entendermos que há legitimidade individual para a Defensoria Pública. A legitimidade dela, não assistindo a uma parte. Ela própria, a Defensoria Pública, como substituto processual. Não me parece isso muito tranquilo. E o terceiro tema, pode o juiz agir de ofício em jurisdição voluntária para iniciar o procedimento de jurisdição voluntária? Essa é uma característica que na doutrina se diz que sim, jurisdição voluntária pode ser começada de ofício. Bom, isso não tem uma resposta abstrata para isso, depende do Código. O Código vai dizer quando sim, quando que não. No 720 diz que não, mas depois prevê uma série de dispositivos em que autoriza o juiz de agir de ofício, e de forma, a meu ver, irrefletida, reproduzindo regras de décadas, criticadas já pela doutrina, conferindo ao juiz uma substituição processual sem fundamento, um protagonismo que não encontra nenhum respaldo fático e muito menos jurídico. Então, nós temos alguns dispositivos, como o 730, 738, 744, 746, que confere um agir de ofício ao juiz. Então, me parece mais que isso é um eco do túnel do tempo do Código, mas, de todo modo, está lá. Então, tomar cuidado. Nunca vi o juiz começando. Sinceramente, se o juiz começar de ofício algum procedimento de resolução voluntária, porque sem interessado, sem advogado, sem provocação de Defensoria Pública, alguém tem que fazer isso. Não vai sair caçando o assunto para iniciar, porque já tem trabalho por isso. Então, é algo que chama um pouco a atenção. O Código não reproduz a redação do dispositivo que antes era o 1107 do CPC 73, uma regra muito conhecida, que dava amplos poderes para o juiz na jurisdição voluntária. Amplos, uma redação extremamente autoritária, inclusive. O 1107, o conteúdo do 1107 do Código passado, não está no Código Novo. O artigo 721 resolveu um grande problema prático que trazia nulidade nos processos dos quais os senhores e senhoras participavam, que é a questão da intervenção do Ministério Público em procedimentos envolvendo jurisdição voluntária. Eu sei, eu sou do Ministério Público, sou promotor de justiça, atuo na área não penal, na Fazenda Pública. Eu sei que, em geral, a intervenção do Ministério Público é lamentada por todo mundo que participa do processo. Então, e ainda por cima, quando ele não participa do processo, ele é lamentada porque pode causar nulidade, a dúvida de se participa ou não participa. E isso acontecia na jurisdição voluntária. E havia uma briga da doutrina. O Ministério Público intervém em todo procedimento de jurisdição voluntária porque o interesse público está presente em todo procedimento de jurisdição voluntária, ou apenas alguns procedimentos de jurisdição voluntária. E décadas de discussão na doutrina brasileira na jurisprudência. Décadas. Agora, o artigo 721 é expresso ao dizer que o Ministério Público só atuará em jurisdição voluntária quando estiver presente alguma hipótese do artigo 178 do CPC, que é aquele artigo que diz quando é que o MP intervém. E há uma novidade no 178 muito importante, não mais prevê a intervenção obrigatória do Ministério Público quando houver
causa envolvendo disposição de última vontade. Isso existia no Código passado, não existe de novo. Portanto, pelo artigo 178, o Ministério Público não deve intervir, por exemplo, mais em causas envolvendo cumprimento de testamento, homologação e arquivamento de testamento, salvo se houver herdeiros incapazes, ou houver algum outro problema lá de indisponibilidade que surgir um caso concreto. Acontece que no procedimento específico sobre testamento, no procedimento específico envolvendo herança jacente, no procedimento específico para mutabilidade da modificação do regime de bens do casamento, nesses procedimentos que são eminentemente patrimoniais, e sendo o primeiro ainda com disposição de última vontade, quando o Código vai regular especificamente esses procedimentos na seção própria, ele prevê a intervenção do Ministério Público, em desacordo com o artigo 178, e, mais grave, na minha visão, em desacordo com o artigo 127 da Constituição da República. Então, a que eu atribuo isso? Simplesmente uma desatenção da comissão e da comissão que trabalha no Congresso e do próprio legislador, ao tratar desse assunto, repetiu irrefletidamente regras passadas, que não fazem nenhum sentido, inclusive sistematicamente com o Código, mas está lá. O que fazer? Você tem o 721 dizendo que o MP só intervém por causa do 178. Mas aí vão chegar lá nos artigos específicos, 734 para primeiro, 735, 737, 739, 740, 745, que são artigos que prevêem a intervenção do MP, mas que se chocam com o 178. O que nos processos eu sugiro, e entendo que os advogados devam fazer quando estiverem nesse assunto, com uma regra expressa da seção específica, prevendo a intervenção do MP, mas que se choca com o artigo 178. Os próprios MPs, eu ando pelos estados todos, indo nos cursos com os colegas dos MPs, eles divergem. Diz o seguinte, está na lei, é a intervenção do MP. E outros falam, não, a lei é 178, é o 127 da Constituição, etc. Não haverá intervenção. Esse é um problema de intervir ou não intervir do Ministério Público, que vai se resolver lá com o juiz. O que o advogado tem que cuidar? De intimar o Ministério Público. Ou seja, para evitar arguição de nulidade, já que há, infelizmente, uma balbúrdia de entendimentos, não há uma uniformidade de entendimentos. Quando, na seção, o Código determinar a intervenção do Ministério Público, mesmo que se choque com o artigo 721 e, consequentemente, com o artigo 178, sugiro que fiscalizem, zelem pela necessidade de intimação, porque a jurisprudência é consolidada há anos, de que, tendo sido intimado o MP, está sanada qualquer nulidade, mesmo que ele não intervenha. Aí é um outro problema. O que tem que existir é a intimação, então fica essa sugestão quando se tratarmos do artigo 121 e de todos esses que eu falei. Eu também, como já perceberam e é evidente, eu não trouxe eu não estou projetando nada. E, na verdade, as minhas notas são, inclusive, como podem ver, manuscritas. Mas manuscritas por uma questão muito singela. Eu tive que acordar muito cedo para deixar meu filho na escola e não trouxe meu pendrive. Eu tenho isso, eu tive que fazer à tarde, pelo que eu me lembrava. Eu tenho em casa, então podem também, caso queiram, todos esses artigos certinho, de lei, bonitinho, eu mando por e-mail. Meu e-mail é fácil, é Robson, meu nome é só Robson, e eu sou do Ministério Público do Rio. Então, mprj.mp.br. Então, eu mando para todo mundo, eu tenho isso de forma melhor. Aproveito, não esclareci isso no início, e me desculpo aqui também pela essa falta de organização. O artigo 722 fala que a fazenda pública sempre será intimada quando tiver interesse. É uma norma desnecessária, já é reprodução do anterior. É claro, quem tem interesse tem que ser intimado, ou citado. Então, a fazenda não é diferente. A fazenda pública não tem que participar de todos os procedimentos. Imagina, separação e divórcio, o que a fazenda pública vai fazer lá? Nada. Então, não é obrigatoriedade. O artigo 724 tem uma norma interessante, porque dela desdobram algumas consequências práticas relevantes. Diz o seguinte no artigo 724, da sentença caberá apelação. Uma norma desnecessária, porque de toda sentença cabe apelação. A apelação não é um problema no recurso do Código. O problema no Código está nos agravos, que é o próximo tema. Só que aqui vem interessante. Na justiça voluntária pode ter decisão interlocutória? Pode. Não há incompatibilidade nenhuma. Então, pode ser agravada a decisão interlocutória de justiça voluntária? Depende. Depende, porque tem o 1015. Mas que há decisão interlocutória, há.
A coisa julgada na jurisdição voluntária, aqui que vem um problema. Aí é um problema teórico muito grande que não temos muito. Mas a doutrina e a jurisprudência tendem a dizer que não há coisa julgada material na jurisdição voluntária, logo não caberá ação rescisória. Vem crescendo doutrina em sentido contrário. Se pegarem o volume 3 do curso do professor Fred Dias Júnior, que é escrito com o Leonardo Carneiro da Cunha, eles entendem que cabe ação rescisória de sentença em jurisdição voluntária. Vou falar rapidamente aqui de algumas novidades, de dois assuntos que me parecem mais importantes, três assuntos que parecem mais importantes. Em primeiro lugar, a questão do protesto, no artigo 728. Melhora o controle do interesse de quem quer protestar ou notificar para que não se use o judiciário como instrumento de indevida pressão contra o notificado, interpelado ou protestado. Melhora um pouco. E a novidade está no inciso 2º de 728, que permite a averbação da notificação. Termina isso. E o protesto também pode ser averbado. Protesto contra a alienação de bem, por exemplo, que é um protesto muito utilizado. Só que o Código não botou ele na seção da notificação e do protesto, da interpelação. Está lá no artigo 301 como medida cautelar. Isso é ruim, porque se for considerar o protesto contra a alienação de bem uma medida cautelar, haverá necessidade da ação principal em 30 dias, porque isso é mantido no Código no artigo 308. Então é estranho, deslocou esse protesto, e a doutrina já falava que não tem nada de cautelar nisso, eu também acho que não tem. É um grande problema. Tenho 10 minutos só para falar de dois assuntos mais importantes na prática para os senhores. Um mais importante para o dia a dia e o outro mais complexo juridicamente. Primeiro, separação e divórcio. Consensuais. Jurisdição voluntária só pode ser consensual. Está lá no Código. Primeiro problema, separação. O Código trata de separação. Separação existe ou não existe? Briga pesada do pessoal do direito de família. Eu entendo que, não é porque está no Código, que não tem problema nenhum em existir. Quem é contra, eu sei que o BDFAM é contra, a maioria dos civilistas é contra, diz o seguinte: ninguém pede separação mais. Bom, se ninguém pede, não é um problema. Não temos que discutir se ninguém vai pedir, mas pede. Pede é um problema, e isso já chega nos tribunais o tempo todo. Por vários motivos. Eu acho que é autoritário, é um assunto privado, a pessoa pode optar e não querer se divorciar por várias razões. E eu conheço pessoas que não querem, até hoje, ter o rótulo que existe isso, e nós temos que respeitar isso, o rótulo de divorciado. Eu posso achar isso uma bobagem, mas não sou eu que estou requerendo isso em juízo. Então, é uma intromissão na autonomia privada. De todo modo, o STJ agora julgou pela primeira vez e, em razão do novo Código, diz que está mantida a separação judicial, foi por maioria, é no RESP 1247098, 1247098. Mas mantém também o Código, claro, a possibilidade de separação extrajudicial, salvo se houver nascituro, isso é novidade do Código. Se houver nascituro, não pode ser por cartório, tem que ser judicial, ou também incapaz. Mesmo antiga, de 2007, resolução 35 de CNJ é muito útil para a prática. Quase tudo está mantido. O Código só não trata mais da gratuidade disso, infelizmente. Estava na lei, no Código anterior, a gratuidade da separação de divórcio extrajudicial. O Código novo não trata. Há quem defenda a manutenção, mas teremos problemas graves na prática envolvendo isso. A alteração do regime de bens, que vem no Código Civil, né? Agora tem um procedimento, no artigo 734, é um procedimento interessante, prevê a intervenção obrigatória do MP, sobre isso nós já falamos, mas eu chamo a atenção que agora tem um procedimento próprio. E o último procedimento que eu quero tratar é da interdição ou situação de curatela. O nome interdição não é bem visto para os especialistas na lei de inclusão e do direito das pessoas com deficiência. Respeito isso, as palavras têm sentido, então nós temos que tomar cuidado sim, mas interdição é o nome usado pelo Código, técnico, e o próprio Estatuto mantém em duas remissões, ele não acaba. Então podemos falar interdição só para fins de comunicação ou situação de curatela. E aqui é a grande questão, o Código de Processo Civil não resolve hoje a situação de curatela. Nós temos que reler o Código Civil e, especialmente, o Estatuto da Pessoa com Deficiência ou Lei Brasileira de Inclusão. É uma lei, um projeto que tramitou em paralelo ao CPC, saíram com uma diferença de poucos meses, mas eles brigam, eles se chocam. Inclusive o CPC revogou vários artigos do Código Civil e o Estatuto da Pessoa com Deficiência alterou vários desses artigos revogados. Aí tem até um problema dali no tempo, mas que deve ser, na verdade, casado. Hoje não há mais incapacidade absoluta em razão de deficiência mental ou intelectual, ou dificuldade de expressar a vontade. Então não há mais incapacidade absoluta, mas há situação de curatela. E mais, o Estatuto da Pessoa com Deficiência diz que a situação de curatela, ou seja, a interdição, só afetará situações negociais e não as existenciais, significando que a pessoa interditada poderá casar.
tratar de suas questões. Isso impacta todo o que nós aprendemos sobre teoria das capacidades, porque há pessoas que simplesmente não conseguem expressar. A deficiência ela tem inúmeros graus. Aqueles que, por causa transitória permanente, não conseguem ou nunca mais conseguirão expressar sua vontade. Nunca mais. Ou nunca conseguiram. Eu já fiz várias visitas a instituições interditados sem família, né? E isso é uma tragédia, etc. E pessoas que nunca falaram, e estão lá e nunca falarão, pelo menos numa perspectiva médica imediata e tal, relativamente capazes a partir de agora. É uma dificuldade que nós teremos que lidar. O Estatuto da Pessoa com Deficiência vem para proteger, óbvio, é uma lei que vem de acordo com a Convenção de Nova York sobre o tema, pessoas especialistas, mas traz muitas dificuldades. Temos agora o Instituto da Autointerdição, no Código Civil, que está previsto ele, no 1768 do Código Civil. A tomada de decisão apoiada, que não tem nada a ver com curatela, mas é um assunto que tangencia, artigo 1783-A do Código Civil. E temos todas essas dificuldades de compatibilizar o CPC, o novo, com o Código Civil e com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, especialmente o artigo 85 do Estatuto. A interdição deve atender as condições da interdição, deve ser gradual. Ela deve atender às peculiaridades individuais e não ser aquele procedimento padrão. A perícia é mantida e há quem entenda que seja uma hipótese de prova legal. Eu já acho que tem que ler a perícia na interdição com o artigo 472 do CPC, quando diz que a prova vai depender da ausência ou não de documentos obrigatórios, porque agora o Código prevê que o documento médico é imprescindível para o ajuizamento da ação de interdição. Alguma prova médica, laudos médicos devem ser anexados já com a inicial. E pode ser que a situação seja tão grave, tão antiga e tão documentada, que não faz muito sentido onerar a pessoa, a parte ou o autor, e até o interditando, dependendo se há ou não contestação, etc., a produzir uma prova pericial. Agora, isso é exceção. Há necessidade de juntar com a inicial agora, são documentos imprescindíveis, de admissibilidade da petição inicial, documentos médicos. Está lá no Código e a doutrina vem se pronunciando assim de forma unânime. E mantém-se ainda assim a perícia obrigatória, mantém-se a entrevista obrigatória do juiz, ou seja, o juiz tendo que entrevistar o interditando que sabidamente não se comunica, até um constrangimento para ir tirar o do sossego, ir até a residência, eu já acompanhei várias vezes. Fui a casas em que não tinha como ir o interditando ao fórum, por questões mesmo relacionadas à deficiência, e você vai àquela residência simplesmente para certificar que não há condição de qualquer resposta. E você faz perguntas. Então fica uma coisa assim estranhíssima, perguntas padrão, 10 perguntas, qual o seu nome, qual a moeda corrente no país, que dia hoje, simplesmente sabendo que a pessoa não vai responder. Interdição sempre foi um assunto dramático, faticamente, dramático socialmente, há situações de completo abandono em que o judiciário... E a interdição não resolve, a interdição é para cuidar de patrimônio, a interdição não resolve assistência à saúde, assistência mental, assistência psíquica. Agora, com toda essa balbúrdia, também se torna, infelizmente, e temos dificuldade com isso, um drama jurídico também, pela dificuldade que nós temos para fazer isso no dia a dia. Agradeço muito o convite, a atenção de todos, peço desculpas pela palestra corrida e um tanto quanto desarrumada, mas desarrumado também está o assunto no nosso CPC. Obrigado e boa tarde.